relação a outros assuntos, eu vou sempre pensar alguns comentários de vocês, coloquei aqui na tela alguns comentários de vocês nas últimas lives, para a gente falar sobre o que vocês estão comentando e repercutir um pouco do que vocês estão comentando. Coloquei aqui nesse comentário aqui de vocês o seguinte, esse comentário aqui da Little Animations, não sei, mas ela é inscrita no meu canal, ela ou ele, não sei exatamente, mas colocou o seguinte: longe de querer causar briga política, mas é no mínimo estranha a posição da ministra Esté Dweck, a ministra de Desenvolvimento e Serviços Públicos, né, que tá aí sendo alguém muito bem vista pelos concurseiros porque tá fazendo sair muitos concursos aí no âmbito federal, que a gente não via no último governo, mas ela não tá gostando. E aí eu quero saber a opinião de vocês aqui no chat. Por quê? Ela falou o seguinte: todo o discurso de igualdade e anti-elitização dela caiu por terra. Os sindicatos montaram um triplex na cabeça dos deputados do PT e da ministra também. Os sindicatos, por óbvio, só olham para si. Na última entrevista dela, foi ridículo vê-la falando que, diferente do governo anterior, não iriam fazer concurso para nível médio federal, independente da vacância do cargo. Para o pessoal que só tem nível médio, é melhor buscar logo um tecnólogo. E aí ela falou. E, cara, realmente é um ponto de vista interessante, porque, de fato, esse é um governo que deveria estar bem mais olhando para a área social, bem mais olhando para o serviço público, e é assim que eu vejo o serviço público. Eu quero saber a opinião de vocês aí no chat também, como instrumento para ascensão social, para mudanças de vida. Eu vejo muita gente, apesar das pessoas acharem que o nível de cargo de técnico é muito alto e já passava gente que tinha nível superior, cara, eu vejo gente que não tinha nível... Um exemplo, sou eu não tinha ainda nível superior. Assim, mas eu vejo gente que paga um nível superior com o dinheiro que ganha como técnico e que paga um nível superior que sempre sonhou em fazer até outras faculdades com um cargo de técnico e que tem a oportunidade de ganhar um bom salário, tem a oportunidade, às vezes, de fazer até uma faculdade de Direito, e várias histórias bonitas que a gente tem de pessoas que viraram técnicos, pagaram a faculdade de Direito, saíram, viraram analistas e depois viraram promotores, juízes, procuradores. E, cara, sem a possibilidade de você de você entrar no serviço público com o nível médio, você acaba com isso, né? Você acaba elitizando o serviço público, você acaba transformando o serviço público cada vez mais uma casta, onde daqui a pouco a gente vai estar vendo as pessoas talvez exigindo mestrado, doutorado, sendo que, cara, para mim, o que mais define se a pessoa tem aptidão ou não, pelo menos que a gente tem de forma objetiva hoje, é a prova. E aí talvez a gente pudesse ter outras formas de medição, de saber se a pessoa vai ser um bom servidor ou não, mas aí é complicado, porque como é que seria isso? É muito subjetivo. Então, assim, eu sei que a prova não é perfeita, às vezes ela não mede se o servidor vai ser um bom servidor, porque talvez aquela pessoa não tenha aptidão para o cargo, mas ela tem facilidade com acertar questões, mas talvez ela não dê um bom servidor. Talvez outra pessoa que não tenha tanta facilidade assim com provas objetivas, talvez fosse um servidor muito mais dedicado, muito mais esforçado, mas é o que a gente tem hoje em dia. Não tem como a gente fugir disso. E aí, no final das contas, cara, você perde essa possibilidade de abrir esse leque para mais pessoas, você elitiza cada vez mais, você transforma o serviço público em uma casta cada vez mais restrita, principalmente para os cargos federais, que são os cargos que as pessoas mais almejam. E a troco de quê? Porque, assim, da mesma forma que a prova não garante, por esse argumento, que um técnico que não tem faculdade não poderia exercer, ou poderia não exercer com a maior destreza um serviço como esse, o fato da pessoa ter faculdade de Direito ou ter mestrado e doutorado também não garante, porque ela pode ser, com perdão da palavra aqui, eu nem vou falar isso, mas um servidor, para falar de uma maneira mais calma, um servidor muito fraco, um servidor que não se dedica, um servidor que a gente sabe que entra lá e não faz porra nenhuma, e fica lá só acessando o site de notícia o dia todo, e isso não vai... O fato dela ter faculdade de Direito não vai impedir ela de ser um mau servidor, tá entendendo? Não vai impedir outra pessoa de ser um mau servidor. Então, assim, no final das contas, eu acho que não faz sentido esse argumento. Não faz sentido o argumento de você achar que porque a pessoa tem a faculdade de Direito ou não, ela vai ser um melhor servidor, não. Porque a prova já mede isso. A prova já é muito difícil. Eu tive que, cara, que estudar muito Direito de Trabalho, Processo de Trabalho, saber muita súmula OJ de TST. Eu era capaz de, tipo assim, cara, de dizer praticamente a CLT decorada na minha frente na época da prova. E depois que eu entrei, eu virei assistente de juiz, mesmo sem terminar a faculdade, virei assistente de juiz, sendo técnico, e comecei a minutar sentenças, decisões, e não me impediu, tá entendendo? Assim, e aí você tá impedindo pessoas que têm uma ascensão social,
que possam entrar no serviço público, que possam pagar sua faculdade, que possam pagar, que possam melhorar a vida das pessoas que estão em volta e enxergar o serviço público como uma medida de melhora da sociedade como um todo, e não só como um cargo ali que a pessoa entra e pronto, ou uma pessoa que já tinha condição, entra e... Porque o que são as cotas se não isso? Não é enxergar o serviço público como uma mudança, uma transformação de vida? Então, se as cotas são isso, o nível médio no serviço público também é isso. É você enxergar o serviço público como uma possibilidade de mudança daquela realidade daquela pessoa, e como eu estava falando no começo da live, não só dela, mas de todas as pessoas que estão em volta dela e das próximas gerações da família dela, que vão mudar de vida por causa disso. Então, assim, gostei desse comentário da seguidora e realmente questiono, assim, fui defensor, sou defensor desse novo governo, pelo menos em relação ao outro, porque, enfim, é o que temos para hoje, mas questiono muito essa posição de estar alinhado com os sindicatos para fazer prova, para passar esse nível médio para os servidores do Poder Judiciário, porque a bancada do PT votou a favor disso, embora eu, pelo menos em relação ao MPU, o Lula tenha vetado, mas em relação aos técnicos de tribunais esteve alinhado. Quando você vê o PT, PMDB e Novo alinhados votando igual, é porque tem alguma coisa errada. Alguém não está entendendo. Alguém chegou, alguém tá de otário. Porque se tá todo mundo achando que não faz sentido. Tá todo mundo votando igual? Como assim? Então, assim, o Novo votou igual ao PT para elitizar o serviço público? Para mim não faz sentido. Então, assim, e além disso, você ter essa posição, que eu confesso, não vi ela tendo falado isso, mas porque eu não assisti a entrevista toda, mas segundo o que a seguidora falou, de que não vai abrir vagas nos cargos federais para os servidores públicos ou para as pessoas que tenham só nível médio e que vai cada vez mais buscar nível superior, fazer concurso de nível superior. Não entendo muito bem como isso pode coadunar com uma visão de serviço público inclusivo e que seja um instrumento de mudança social. Mas queria a opinião de vocês. Vocês podem deixar aqui embaixo.